perceber e experimentar Deus. Ter a consciência de que Ele é Deus, mas não perceber é um desperdício. Saber que Deus existe, mas não provar de Deus é um desperdício. É passar numa vida completamente vazia. Eu quero compartilhar com vocês que quando eu tive a entrada numa igreja pela primeira vez, a minha família estava totalmente destruída. Estava uma família... Meu pai, aquela história clássica, que se apaixonou pela secretária, foi viver o amor dele com a secretária. Minha mãe sempre foi do lar, não tinha uma profissão, e aí se viu sozinha. Quando ela se depara com esse abandono, uma pessoa fala de Jesus para minha mãe. Minha mãe estava num período assim, porque antes do meu pai sair de casa, ele deu uma boa surra na minha mãe, que deixou ela marcada da cabeça aos pés. E nós filhos testemunhamos isso. Antes dele sair, ele deixou ela marcada com hematomas horríveis. E aí, diante daquele cenário, né, algum tempo foi passando, ele foi viver o amor dele com a secretária, constituiu uma nova família, e aí ele esqueceu da família que ele tinha constituído anteriormente. Não deixou de pagar aluguel, deixou de prover. Então minha mãe foi ser diarista. Minha mãe foi enfrentar a vida diária ali para dar o pão de cada dia. E aí nesse processo, alguém fala de Jesus para minha mãe, e aí minha mãe aceita um dia ir ao culto. E aí nós entramos no culto, irmãos, eu nunca vou esquecer desse encontro. O meu encontro com Deus foi no meio do louvor mesmo. A igreja cantando, minha mãe segurando os 3 filhos, porque André era o meu irmão mais velho, não assimilou esse rompimento da família, foi para a marginalidade, para as drogas e aquela coisa toda, e eu estava segurando a mão da minha mãe. Nós entramos, sentimos o impacto do louvor. Para mim, irmãos, Deus existia, eu tinha certeza que Ele já existia, mas naquele momento eu percebi Deus. Eu não só soube que Ele existia, mas Ele se manifestou para mim. E é isso que eu quero que você entenda. Uma vida sem viver uma experiência com Deus é uma vida vazia. Deus não fez você nascer para que você tenha um percurso entre nascer e morrer. Deus brotou a vida, soprou nas suas narinas para que você tivesse um encontro com Ele e soubesse que Ele tem para a sua vida algo além do que você possa imaginar. Quando eu proponho para vocês perceber a Deus, notar a Deus, não é difícil. Deus nos ajudou a notá-lo. Ele nos deu sentido, paladar, olfato. Ô meu irmão, fala a verdade, quando você está comendo lá uma comida saborosa, você fala assim: graças a Deus. Quando você vê aquela mesa farta, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Você pode perceber, Deus nos deu sentido. Não é só o sentido para a gente desenvolver o nosso bel prazer. Nós devemos também buscar através dos nossos sensores quem Deus é, experimentar Deus. Precisamos experimentar Deus. O máximo que algumas pessoas estão fazendo é saindo de algumas denominações machucadas, feridas, porque não estão experimentando Deus, estão experimentando regras de determinadas religiões. Não estão mergulhando efetivamente naquilo que é o poder e a presença do Senhor. Meu irmão, você sabe o que é estar na presença do Senhor? É aquilo que a gente acabou de cantar. Sem Ele nós não temos cor, nós não temos brilho. Moisés é prova disso. Quando ele saía da presença do Senhor, ele resplandecia, porque a presença do Senhor nos traz vida, luz para os meus caminhos, é a palavra que Ele declara. Então, nessa manhã, o tema perceber e experimentar Deus é um desafio. E eu não estou falando de idade não, eu estou falando, irmãos, de níveis também. Eu conheci Jesus com 9 anos de idade, hoje eu estou com 46 anos de idade. Eu olho para o meu redor assim,
A minha escolha não me traz nenhuma frustração, porque às vezes eu olho para a direita e eu falo, poxa vida, há pessoas que começaram a caminhar comigo no Evangelho, pessoas da minha idade, que hoje não tem mais a sua família, está viciado, está em prostituição, não experimentou a Deus na sua integridade, não quis realmente mergulhar. Tem uma canção que quando eu ouço nas minhas devocionais, eu gosto de ouvi-la. É uma canção, não sei se é da Lagoinha, mas ela diz assim: mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor. E aí a gente vai. Quando você dá os sentidos para sentir quem Deus é, Deus se revela para você. Eu vou falar uma coisa forte para você nessa manhã. Quem procura Deus, em todos os sentidos você sente a presença do Senhor. Quando você olha para a natureza, às vezes eu estou na praia, a gente desce, eu olho para aquela imensidão, a Bíblia fala que a voz dele é como a voz de muitas águas. Eu vejo aquele oceano Atlântico que não passa o limite, porque ele determinou até onde vai. Eu olho para a natureza, eu vejo a mão de Deus, eu ouço canções e poesias, eu sinto a presença de Deus, eu me alimento, eu sinto a presença de Deus, eu em todo momento, com todo o meu sentido, eu sou capaz de sentir a presença desse Criador. Eu estou falando mais do que o arrepio, eu estou falando da companhia dele todos os dias. Uma certa vez eu estava na minha escola, quando eu tinha recém tomado posse de uma nova função. Alguma coisa aconteceu que era uma cilada para eu no dia seguinte desistir daquilo que Deus tinha projetado, e eu com medo. Quando eu cheguei em casa, a Fernanda falou: nossa, você está diferente. Eu falei: eu preciso só estar um pouquinho sozinho com Deus. Quando eu abri a palavra, eu fui até a passagem da queda dos muros de Jericó. Deus tinha dado uma estratégia e ele cumpriu. E os muros caíram. E aí, quando eu terminei aquela leitura, o Senhor trouxe ao meu coração: meu irmão, não sei como que é a sua experiência com Deus. Eu ouço a voz de Deus. Eu percebo o Espírito Santo na minha vida. E ele falou: amanhã você continuará, porque os muros já caíram. Quando eu cheguei, a situação era outra. O momento que eu estava enfrentando já era diferente, porque eu tenho plena certeza que eu estava sob os cuidados do Senhor. Bom, perceber e experimentar a Deus. Desafio nessa manhã de que possamos nós desentregar ao Senhor de uma maneira mais plena. Jesus estava ensinando sobre oração em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. E uma passagem completamente íntima. Jesus fala assim: vocês querem orar mesmo? Vocês querem praticar verdadeiramente a oração? Você quer ter uma intimidade com Deus na oração? Vai para o teu quarto. Por que Jesus mandou a gente orar no nosso quarto? Porque o quarto é o lugar da nossa intimidade. O quarto a gente fica do jeito que a gente quer. Só entra no quarto quem é muito íntimo. Jesus falou: você quer orar com seu pai? Vai lá no teu quarto, fala com ele em secreto, ninguém vai te ouvir, mas ele que é teu íntimo vai estar dentro do teu quarto. Você vai falar com ele e ele vai falar com você. Abra sua Bíblia, Mateus 6,6. Vamos lá comigo. O Evangelho conforme escreveu São Mateus 6:6. Para não ficar nas minhas palavras. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em... Quer dizer, para eu ter uma relação com Deus, eu tenho que ter uma relação em secreto. Porque, meus irmãos, a gente diante das pessoas, a gente muda um pouquinho. Se eu orar aqui perto do Cauã, eu vou usar as palavras mais bonitas.
Senhor meu Deus, grande é o teu nome, tu és excelso, supremo. Olha, está ouvindo as minhas palavras que eu sei, excelso, supremo. Agora, quando a gente está no secreto com Deus, que a gente reconhece a nossa posição inferior, a gente vai por rasgado, né? Senhor, eu sou nada, eu estou aqui em pano de saco e cinza. Eu não vou colocar a palavrinha bonita para impressionar o Cauã. No secreto é eu e Deus comigo. Eu vou rasgar o meu coração, eu serei o mais sincero. E aí Jesus diz: fecha a tua porta. É tremendo isso. E o teu pai que está em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Quando nós estamos no secreto com Deus, irmãos, não adianta ficar repetindo. Eu acho lindo a oração de Ana, que ela não falava, mas ela gemia, e o Espírito Santo entendia tudo. Aquilo é intimidade com Deus. Nem o sacerdote conseguiu entender a sensibilidade, porque ele pensou que Ana estava embriagada. Mas o Espírito Santo, ele sonda e conhece o nosso coração. Percepção de Deus de forma íntima. Eu quero falar para você nessa manhã: saia dos muros do templo. Quando terminar o culto, não deixa a palavra morrer ao passo que você der na calçada. Deixa essa palavra como brasa viva no teu coração. Meu irmão, quando eu estava aqui no culto dos homens, né, não sei se eu posso dizer culto, vamos dizer um encontro, né, meu irmão? O Tiago e o Otávio estão tendo uma estratégia sobrenatural de ajuntamento com esses homens. Meu irmão, foi tão tremendo que no final desse encontro, depois de tudo que aconteceu, alguns irmãos me procuravam e falavam assim: pastor, aquela palavra de domingo, aquela palavra ainda estava viva no coração dos irmãos. Isso é intimidade com Deus. O que Deus fala para mim tem importância. Não entra aqui, sai aqui. Eu percebi e guardei. O que o salmista disse? Eu guardei a tua palavra no meu coração, porque o que eu guardo no meu coração é tesouro, e a tua palavra é como um tesouro para mim. Guardo a tua palavra, porque se ela estiver aqui, eu não vou pecar. Sentimento. Nós sentimos e percebemos Deus através dos nossos sentimentos. Esses dias o Éder me procurou depois do culto e falou assim: pastor, dá não, pastor, dá não. Eu falei: oh meu Deus, o que eu fiz, meu irmão? Ele falou assim: irmão, até o filho dele falou assim: eu trago dois, como fala? 2 lencinhos e deixo no bolso, que é suficiente. Meu pai coloca 4 de um lado e 4 do outro, que ele chora muito ao longo do culto. Eu falei: mas qual que é o problema? Ele falou: pastor, esses dias trouxe um visitante aqui, um homem de quase 2 metros. Ele falou assim: olha, vou na igreja só porque você está me convidando, mas não sou muito de igreja não. Pastor, chegou no meio do culto, o homem estava deitado no meu ombro, chorando que nem uma criança, porque sentir a presença do Senhor é mais do que você ser uma pessoa resistente. Eu fico imaginando porque que só ao ouvir a voz, Paulo caiu por terra. Saulo, porque me persegue, estava lá em terra. O que eu quero dizer, meus irmãos, está na hora de você, como cristão, ter uma percepção mais íntima de Deus. A minha percepção de Deus, ela é tão sensível, que às vezes numa troca de conversa, aqui, nesse começo de culto, quando esse irmão começou com essa voz abençoada dele, quando ele começou naquele toque, né? Como é lindo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Meu irmão, aquele entrou no meu coração. Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. E aquilo foi entrando no meu coração, porque o nome dele está acima de todo e qualquer nome. E é ele que se revela para mim, aquele que é tudo para ouvir, eu que não sou nada. Ele permite essa intimidade com ele. O Salmo 34,
Tem um verso, eu quero que você leia o Salmo 34 na tua casa, inteiro. Porque você sabe quando que Davi escreveu esse salmo? Quando ele se fingiu de louco para não morrer. Davi começou a ser perseguido, ele foi rejeitado por Saul, e ele então começa a ser perseguido. Saul queria matar Davi. Aí, o que acontece? Jonathan salva Davi numa oportunidade, Mical salva Davi numa outra oportunidade, Samuel salvou Davi, e Davi fugindo de Saul, até que uma hora ele vai para o terreno do inimigo, ele vai para a terra dos filisteus. Vocês estão lembrados da história do gigante Golias, que Davi matou? Davi, morrendo de medo de Saul, correu para a terra de Nod, lá onde era a terra dos filisteus. Os filisteus, quando viram Davi lá, falaram: esse homem foi aquele que matou Golias. Davi, para não morrer, começou a babar. Diz que a baba dele escorria pela barba. As irmãs, mas é uma estratégia para não morrer. Ele arranhava as portas para fingir. Aí levaram lá para o rei. Mas estamos trazendo um homem, eu sei que é Davi, mas o que eu vou fazer com esse homem? Está doido, ele é louco. Davi, nesse momento, ele escreve o Salmos 34, porque Davi, ele vai cair uma ficha em Davi, que ele vai dizer assim: se não fosse o Senhor. Vamos lá, Salmo 34. Olha o que ele diz. Ele chama a congregação. Ele começa a chamar a congregação para entender do cuidado de Deus. Ele vai lembrar: Samuel guardou ele, Mical guardou ele, Jonatas guardou ele, enfim, todos protegeram ele. Mas Davi cai a ficha e fala: não, se não fosse Deus me defendendo, eu não estaria aqui ainda. E ele vai e escreve isso. Olha isso: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Olha o 4: busquei o Senhor. Davi está falando: eu não busquei Mical, eu não busquei Jonatas, eu não busquei Samuel, eu busquei o Senhor, porque Ele me defendeu. Eu quero ir lá no verso 8, que é o que eu tenho como todos os caminhos para a percepção dessa palavra. Presta atenção no que está escrito lá: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O que Davi está falando aqui, irmãos? Você tem que provar quem Deus é. Ninguém tem que dizer para você assim: olha, Jaqueline, Deus é bom. Porque para Jaqueline ouvir Deus é bom, ela vai entender que Deus foi bom para a pessoa que está dizendo que Ele é bom. Mas para Jaqueline entender que Deus é bom, ela tem que experimentar a bondade de Deus na vida dela. Eu quero compartilhar com vocês algumas perspectivas dessa passagem de Davi. Davi, rejeitado, perseguido, tornou-se fugitivo em terra inimiga. Ele teve todo um processo até se refugiar. Nesse momento de grande desespero, Davi fala: não, está errado a coisa. Eu estou querendo ser defendido pelo rei, eu estou querendo ser defendido pelo profeta, eu quero ser defendido pela filha do rei, pelo filho do rei, mas na verdade, quem me defende contra os meus inimigos é o Senhor, é a Ele que eu vou buscar. Davi fala: eu estou na terra inimiga e nada me aconteceu. Não é porque não aconteceu comigo que eu estou me fingindo de doido, não. Eu estou aqui ainda em pé, porque Deus tem me defendido. E Davi vai e escreve: gente, a partir de agora eu quero que vocês na congregação, quando vocês forem se juntar, comecem a dizer: o Senhor me defendeu, e eu vou bem dizer o nome dele continuamente, porque eu experimentei essa defesa de Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Experimente a defesa que Deus traz para a tua vida. Experimente. Qual que é o maior acontecimento científico da história? Qual que é
acontecimento científico que os estudiosos vão dizer, a chegada do homem na Lua é um fato? Fato. É um acontecimento? É um acontecimento. Cura de doenças que em épocas do século XIX matava muitas pessoas. Hoje nós temos a possibilidade de uma qualidade de vida, de uma extensão de vida, né? É tudo avanço? É tudo avanço. Mas para mim e para você sabe qual foi o maior acontecimento da história? Foi Jesus ter se tornado homem e se aproximado de mim, de você. Esse é o maior acontecimento. O maior acontecimento para mim e para você é o fato de que Ele, sendo quem Ele é, se fez homem. E quando Jesus vem falar sobre o relacionamento, do nosso relacionamento com Deus, o que Ele ensina? Que Deus é o nosso Pai. Ah, mas espera aí, Moisés falou que Deus, a gente não pode nem falar o nome dele. Mas espera aí, os judeus estão falando que a gente não pode nem sequer declarar o nome dele. E Jesus está falando, tudo bem, você tem que ter reverência, respeito, mas vocês têm que saber quem ele é. E na oração do Pai Nosso, ele nos ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Ele é maior do que eu olho para cima, em reverência. Eu coloco o meu olhar para os montes, porque eu sei que do alto vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que é o Criador, que é o poderoso. Então a minha sensação é que a igreja precisa começar a desenvolver essa capacidade de complementar, que o maior acontecimento da história não são os avanços tecnológicos, porque quem está por detrás de toda essa ciência é o nosso Deus. Nós podemos conhecer Deus através da tecnologia. É muito bom você usar a tecnologia para acessar novas traduções da Bíblia. Pessoas que são sérias teologicamente ministrando a palavra, ouvir um bom louvor, buscar um conhecimento, nós podemos fazer isso. Prenda-se nesse trecho do Salmo. Davi está falando: você, como eu, prove quem Deus é e veja quem Deus é. Prove e veja, mas por você mesmo. Não espere que o pastor diga o que você deve fazer. Não espere que a igreja que você frequente direcione os seus passos. Vá você, vá você. Davi está falando: assim como eu encontrei o que é estar na presença dele, eu tive a percepção de quem ele é. Vá você. Ele está falando: prove e veja. Por isso que o sentido da ministração nessa manhã é perceber e experimentar a Deus. Amém? Perceber e experimentar a Deus através de uma experiência pessoal. Isso vai dar uma sacudida. Existe uma pesquisa que aponta que grande parte de irmãos, eu estou falando que é 100%, grande parte dos irmãos que deixam de frequentar a igreja porque não tiveram um encontro íntimo e pessoal com Deus. Porque eles sabem que deixar de servir ao Senhor não é em circunstância nenhuma, em momento nenhum, uma possibilidade. Servir a Deus é o meu destino, servir a Deus é o meu chamado, servir a Deus é o que eu devo fazer. Tem irmãos que saem decepcionados com a igreja, com a obra, e aí começa a cobrar do Senhor, porque eu não entendo, eu não sei. Dentro da igreja não pode? Pode dentro da igreja. Sabe por quê? Porque dentro do círculo íntimo de Jesus teve traidor, mentiroso, aquele que diz que faria e não fez. Nós temos sim que entender que a minha intimidade com Deus não será tocada por aquilo que eu vejo. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Amém, irmãos? É essa palavra, perceber e ter um momento pessoal. Eu quero trazer um fechamento para essa palavra, falando sobre a aproximação, purificação e transformação. O nosso encontro com Deus nos aproxima de Deus. O nosso encontro com Deus nos purifica, porque diante das luzes tudo que é sujo aparece.
Então o reflexo da presença do Senhor em mim vai refletir o que eu preciso mudar. E por último, eu sou transformado. Tiago capítulo 4, de 8 a 10 está dizendo assim: cheguem perto de Deus. Eu estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que é para facilitar a compreensão. Cheguem perto de Deus. Você está vendo? Aproximação, purificação e transformação. Então primeiro, cheguem e Deus se revela. Quando Deus se revela, aí existe purificação, porque nós estamos diante do Todo-Poderoso, o Santo do Santo. Oh, amém, irmã. Eu vou ler aqui, Babi. Olha lá. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Diga: aproximação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando de mim, tá? Eu tenho um irmão que ele é uma pessoa muito convincente nas palavras e ele é insistente. Então, por exemplo, se ele quiser convidar a Hannah, ele vai ficar assim: Hannah, vamos. O culto vai ser uma bênção. Deus vai se revelar. Hannah, eu vou te ligar. O culto começa 10 horas, 9 eu estou te ligando, 9h15 eu estou te ligando. Eu sou um pouco diferente do meu irmão. Eu chego na Hannah: Hannah, vai ter culto 10 horas. Vai ser uma bênção. Conto com você. Você vai? Vou. Então, amém. Te espero lá. Meu irmão, é a aproximação. A pessoa tem que querer. Eu vou insistir, vai ser legal. Eu acho bacana essa insistência, mas a Bíblia está falando para eu ter acesso direto, para que eu possa ter uma relação bem estabelecida, solidificada, eu me aproximo, porque eu estou mostrando para ele que eu estou interessado nele. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? Então, a aproximação e agora a purificação. Por que Tiago está falando limpem as mãos? Ele está falando primeiro uma limpeza do exterior, e depois o coração, uma purificação interna. Só aquilo que Deus enxerga em nós. Então vai vendo que a intimidade com Deus nos possibilita isso. Eu me aproximo, sou purificado, e com a purificação eu tenho transformação. Posso ouvir um amém? Amém. Quem se aproxima de Deus não continua da mesma forma. Quem se aproxima de Deus é purificado. E eu não estou falando: pastor, então quer dizer que agora todo mundo pode bater na minha cara, que eu vou falar, estou te perdoando. Não, não é isso. Eu estou falando que você vai entender o que é fazer parte de batalha, qual é a guerra que você deve estar. Você vai entender da permissão de Deus, você vai entender do que você deve fazer e não deve fazer. Pastor, mas é duro perdoar quem fez alguma coisa contra nós. É verdade, eu concordo com você, mas para isso Ele diz que o Espírito Santo vai fazer morada na tua vida, e você não vai fazer isso sozinho. Então nós temos aqui todo um processo. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Por que Tiago está falando isso? Diante de Deus, irmãos, nós não temos uma falsa alegria, nós somos o que somos, porque dele nós não podemos esconder nada. Ele está falando: tira essa capa, que diante do outro você vai falando para ele assim: está tudo bem, está legal, sim, está certo. O coração está machucado, está ferido. Ele está falando: vamos trocar essa capa e vamos viver totalmente a realidade. Eu quero terminar a ministração lembrando algo que aconteceu na Tenda da Paz recentemente, que para além daquilo que nós temos de propósito, de ser uma igreja que ora, uma igreja que está caminhando na direção do céu, nós queremos ser uma igreja que tem uma palavra consolidada a todos os cultos, uma palavra que arderá no nosso coração para trazer vantagens na minha intimidade com Deus. Hoje eu quero fazer um desafio para você. Assim como a Tenda da Paz nasceu num propósito de glorificar o nome do Senhor nessa terra, trazendo alguns mecanismos que facilitem a nossa intimidade com Deus. Aí você pode falar: mas pastor, que mecanismo que a Tenda da Paz vai utilizar
para que eu possa desenvolver uma intimidade maior com Deus? O primeiro, meu irmão, é colocar a vaidade sacerdotal, a vaidade ministerial, a vaidade do nome, do título, por terra. Porque todo título que a gente recebe, bispo, diácono, pastor, obreiro, apóstolo, são títulos que só por detrás tem um nomezinho que é o mais importante: servo. Servo. O título mais alto de cada um de nós, quer eu esteja aqui em cima do altar pregando a palavra, quer eu esteja recebendo lá na porta, o meu título mais alto é ser servo, é servir Ele. Então, uma das coisas que nós não vamos, até ontem nós estávamos discutindo aqui, alguém falou, a gente estava discutindo a questão da área VIP nas igrejas, né? E aí nós entramos num pequeno debate. Aí alguém falou assim: pastor, se o Neymar viesse num culto aqui, ia ter tumulto? Haveria tumulto para aquele que não tem intimidade com Deus, porque aí desviaria o foco. Mas se o Neymar, certamente se ele viesse a esse lugar, certamente nós não íamos colocar uma placa lá na frente dizendo assim: dia tal o Neymar vai estar na igreja. Certamente eu não chamaria ele para vir aqui no altar porque ele é o Neymar. Certamente não faria convite de pessoas especiais para vir para a igreja, porque o convite mais especial, a pessoa mais especial, ela abriu mão de todo o título. Ela abriu mão de todo o título. Eu nunca vou me esquecer de uma aula de teologia que um professor falou assim: Jesus fedia, hein, irmãos? Jesus cheirava mal. Aí o pessoal falou: poxa, está falando que Jesus é fedido? Jesus andava na rua, na poeira, com gente pobre, doente, enferma, e arrastava multidões, e nas oportunidades que ele fazia milagre, sabe o que ele falava? É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Jesus não estava falando apenas dele, mas ele estava cumprindo a vontade daquele que o enviou. Então eu quero dizer para você que hoje a maior experiência que nós cristãos devemos buscar é aproximar, ser purificado e ser transformado. Amém, irmãos? Não se dê por satisfeito se a tua vida está igual à do ano passado, se o teu relacionamento com Deus é igual a quando você aceitou Jesus. Mergulhe. É como ele disse para Pedro: Pedro, você passou a noite toda pescando. E aí o que ele fala para Pedro? Você vai voltar lá nas profundezas, lá nas profundezas. E lá das profundezas você vai lançar a rede novamente. Você vai sair aqui do raso. Mas eu pesquei a noite toda, mas agora Pedro, eu estou mandando, volta. Vai lá para águas mais profundas e lança a sua rede. E as redes voltaram cheias. Sabe por quê? O servo ouviu a voz do seu mestre. Vai. O Senhor nessa manhã está falando para muitas pessoas: vai, mergulhe, porque eu tenho mais algo para revelar para você. Davi, depois que ele caiu em si, ele descobriu. Ele falou: não adianta Samuel me defender, não adianta Jonathan me esconder, não adianta Mical, não adianta o rei filisteu me proteger, porque caindo em si, ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Será que Deus não está requerendo de você algo mais profundo, não? Ai, quero desistir. Desistir do quê, irmãos? Eu quero abandonar o quê? Se eu subir aos céus, Ele está lá. Nas profundezas do mar Ele está. Eu não fujo dEle. Ele está em todo lugar.
Será que Deus não está falando, eu estou batendo tanto na porta do teu coração, chamando o teu nome? Eu quero mais com você. Eu quero mais com você. Eu quero ao cair da tarde chamar o teu nome e você dizer, estou aqui, Senhor. Como diria Ludmila, alta madrugada, ouço Deus me chamar. Já estou indo, Senhor, eu estou indo ao teu encontro, Senhor. Oh, irmãos, o Senhor hoje está chamando o teu nome. Ele quer um pouco mais de você, mais, porque por você Ele fez tudo. Intimidade. Vamos lá, se aproxime de Deus através da oração, aproxime-se de Deus através do louvor, aproxime-se de Deus através da sua vida cotidiana, daquilo que você diz, daquilo que você faz. Seja purificado, deixa Ele queimar com fogo consumidor o vício. Quantas pessoas, quanto tempo ainda frequentando igreja, ainda é dependente químico, precisa da libertação, ainda mantém os mesmos padrões do mundo, mentindo, contando piada suja, ainda está trocando a presença do Senhor por uma partida de futebol, ou por amigos que daqui a alguns anos não serão mais amigos. Purificar-nos, Senhor. Nós precisamos ser purificados. E quando formos transformados, nós chegaremos ao ponto do que Davi disse: eu hoje tenho consciência plena de que quem me defendeu foi o meu Senhor. Deus tem me defendido. Ele é Deus que tem cuidado de mim. Intimidade, irmãos, perceba o Senhor mais, experimente, mergulhe mais na presença do Senhor. Quanto tempo você tem orado? Cadê a sua devocional, a sua leitura na palavra? Está na hora de você se renovar. Nós cantamos, eu quero renovo, eu quero mais uma vez ser renovado, eu quero mais uma vez estar na sua presença, Senhor. Se você precisa de um apoio em oração, e hoje você quer que a igreja e as pessoas que estão na igreja colaborem com esse novo tempo na tua vida, de buscar a pessoa do Espírito Santo cada vez mais, mas você precisa de um tempo, de um apoio, eu vou falar para você, se coloque de pé no teu lugar, e nós vamos pedir para alguém até você orar por você. Eu quero fortalecimento, eu quero renovo, eu quero mais intimidade, eu quero mergulhar ainda mais em águas profundas da intimidade com o Senhor. Se você precisa que alguém esteja ao teu lado como intercessor, se você precisa, se coloque de pé aí no teu lugar, e nós vamos até você, nós vamos orar por você. Eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero abrir mão da minha vontade, porque eu tenho priorizado muito os meus interesses. Se eu preciso ser revigorado, está na hora de você dar esse passo. Intimidade com Deus, perceber mais de Deus. O Senhor está te chamando nessa manhã, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe do que você precisa. Mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais intimidade, Senhor. Abrir mão, Senhor, do meu egoísmo, abrir mão, Senhor, da minha vontade própria. Senhor, eu quero ter o domínio próprio, mas eu quero ter, Senhor Jesus, cada vez mais a necessidade de estar na sua presença. Oh Senhor, os teus filhos se levantam nessa manhã e eles declaram, Deus querido, esse desejo de se aproximar cada vez mais e ter do Senhor essa purificação, para que a transformação aconteça efetivamente na vida de cada um deles. Cumpra, Senhor, na vida dos teus filhos o propósito